Se você procrastina demais nos seus estudos, né, você não pode só estudar, você precisa trabalhar. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é João Pedro, eu sou enfermeiro formado pela ESCS, faço medicina na ESCS também, sou professor há mais de 4 anos e esse aqui é meu canal em que eu falo eu trago algumas reflexões assim sobre os estudos, sobre a vida e tudo mais. E eu queria compartilhar com vocês uma ideia que eu observo em muitas pessoas. Lógico, não são todas que conseguem, mas, cara, que isso pode com certeza influenciar na sua trajetória positivamente, desde que você respeite, né, os seus limites, desde que você entenda que, cara, muitas vezes você não é tão frágil assim como você imagina, etc, etc e tal. E nesse vídeo eu quero compartilhar um pouco dessa ideia, assim, sobre, cara, a sua fragilidade, sabe? Você como pessoa, você como estudante, e como você pode, cara, enxugar teu tempo para você ser mais produtivo. Né? Cara, quantas pessoas... antes da gente partir pro vídeo, né? Não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever nesse canal e de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você acha que faz sentido. E à medida que você for assistindo o vídeo, vai comentando aí que eu respondo todos os comentários, né, e tudo mais, beleza? Bom, enfim, nesse vídeo que eu gostaria de falar sobre esse tema, que é um tema que eu ando pensando há algum tempo, e que eu separei aqui para falar com vocês sobre ele, porque é algo que, cara, contribuiu muito para minha trajetória também. Muitas pessoas, assim, têm o dia todo para estudar, né? Assim, pessoas privilegiadas e tal e tudo mais. Mas quantas dessas pessoas realmente estudam ali grande parte do seu dia, sabe? Muitas vezes, cara, espera ali, na verdade, o dia acabar para começarem a estudar. Basicamente assim, né? Vão estudar só mais tarde, ou, tipo, do tempo todo que eles têm para estudar, eles estudam só uma parte desse dia, né? E por que isso acontece? Cara, porque muitas vezes você não tem aquela sensação de que o tempo tá passando de verdade, entendeu? Você, pô, por achar que tem muito tempo, você acaba estudando pouco, entendeu? Isso é muito louco. Ao invés de, cara, o tempo que eu tenho aqui eu vou estudar o máximo. Não, eu tenho esse tempo todo aqui, então, mas eu não consigo estudar esse tempo todo. Esse é o grande lance, entendeu? Eu não consigo estudar o dia todo ali. E se você é uma pessoa, cara, que fala que vai estudar, fala que vai se preparar, fala que vai acordar cedo e não faz, então significa que você não pode só estudar, entendeu? Muitas vezes você não pode só estudar. Eita, o celular caiu. Entendeu? A ideia é essa, você não pode só estudar. Aí, fica aí. Você não pode só estudar muitas vezes. Você precisa, cara, muitas vezes ter menos tempo para você estudar mais. Isso é muito louco, entendeu? Então não é incomum, não é totalmente incomum eu ver que pessoas que muitas vezes trabalham, que, cara, muitas vezes fazem outra faculdade já, estudarem muito mais do que pessoas que têm o dia todo para estudar, entendeu? João, mas como assim? Essas pessoas não têm menos tempo? Sim, tem menos tempo. E exatamente por isso. O fato delas terem menos tempo faz elas estudar com mais qualidade, entendeu? E, além do fato de ter menos tempo e estudar com mais qualidade, faz com que essas pessoas, cara, fiquem muito ansiosas para estudar, para ter o tempo para estudar. Então, muitas vezes, uma pessoa que pega uma folga ali ou não vai na faculdade, cara, aquele dia que ela não tá na faculdade ou né, tem mais tempo para estudar, ela aproveita muito mais do que uma pessoa que tem esse dia livre, assim, entendeu? Então, uma estratégia para quem, cara, procrastina demais e tudo mais é você trabalhar. É você ter um trabalho. É você ter um trabalho ali, cara, muitas vezes não dá pra você trabalhar o dia todo, né? Mas dá pra você trabalhar ali, pô, só à tarde ou só à noite, né? Ou só na parte da manhã, você ajuda ali em alguma coisa de casa, sei lá, ajuda... Enfim, isso aí é com vocês. Mas a grande ideia é, você trabalhar uma parte do seu tempo, faz com que o resto do seu tempo ali, você se dedique com muito mais seriedade para os estudos, desde que os estudos sejam uma prioridade para você, né? Desde que você realmente esteja buscando o seu sonho. Porque uma vez que você, cara, já não queria muito aquilo, já não estava se dedicando demais, e daí arranjou alguma outra coisa para fazer ainda, aí que você não vai se dedicar mesmo, se não for seu sonho. Mas o que aconteceu comigo? Cara, quando eu estava na enfermagem, né? Eu sou enfermeiro, formei em enfermagem, né, e tal. E eu ainda assim queria medicina, né? E daí aconteceu que, cara, o fato de eu estar na faculdade me fazia estudar muito mais, entendeu? João, mas como assim? Tipo, eu não sei explicar também. Era muito louco, porque antes disso eu procrastinava demais, ficava vendo muito vídeo no YouTube, ficava vendo vários vídeos e tal, e não necessariamente estudava, entendeu? Mas a partir do momento que eu entrei em enfermagem, que meu tempo começou a ficar escasso, começou a ficar mais raro, eu comecei a aproveitar muito mais ele, entendeu?
E foi muito louco, assim, foi um período que eu aprendi muito a gerir, cara, minha mente, minha energia, me tornei uma pessoa mais organizada, tanto que eu trabalho com isso hoje em dia, né, trabalho, assim, ajudando outras pessoas a chegarem também, mesmo tendo uma rotina, assim, um pouco maluca nesse sentido, entendeu? Mas a ideia é essa, cara, se você tá tendo muito tempo pra estudar, se você não tá estudando, se você não tá, cara, realmente se dedicando pelo seu estudo aí, e tem o dia todo, muitas vezes você precisa ter menos tempo para isso, entendeu? É o conceito de deadline também, quando você, cara, aquela ali é a linha em que você não pode passar dela, entendeu? Tipo, você muitas vezes vai chegar no trabalho e você só tem 4 horas para estudar, você vai fazer de tudo para estudar o máximo nessas 4 horas, deu para entender? E isso faz muito sentido, e assim, não poucas pessoas que entram em um curso superior ou vai trabalhar estudam muito mais e muito melhor, porque entende a chance que tem, sabe? A oportunidade que tem de estudar. E muitas vezes você se coloca num local em que você não queria estar. Eu não queria estar na enfermagem, mas eu estava ali. E, cara, estando ali, fez com que o meu sonho de me tornar médico, de entrar na medicina, fosse muito mais avivado, fosse muito mais acendido, assim, entendeu? Então, cara, uma coisa que não era o meu sonho fez meu sonho ser potencializado. Isso é muito doido. E, cara, isso pode realmente ajudar muito na sua trajetória, e eu acho que isso faz muito sentido, beleza? Então eu espero que você tenha entendido esse vídeo, né, que tenha contribuído para a trajetória de vocês, e é isso. Não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever. Se você tem interesse no meu e-book sobre como trabalhar e estudar, é exatamente sobre isso que eu falo naquele e-book. Ali eu sintetizo a principal ideia que eu utilizei para ser aprovado em medicina, mesmo trabalhando e estudando. E, cara, é uma coisa que eu utilizo até hoje. Inclusive tá aqui, ó, mas eu não vou mostrar, né, só para as pessoas que realmente quiserem adquirir esse e-book, né? E ali eu conto um pouco da minha história, enfim, falo bastante sobre estudos lá, eu me dediquei muito para escrever aquele e-book. Se você tem interesse, é só olhar no link da descrição, que a gente troca uma ideia sobre ele. E se você tiver interesse nas vagas de mentoria, né, pro Enem, as vagas de mentoria estão fechadas, mas se você tiver interesse ali, se espera, eu já estou conseguindo atender algumas pessoas. E se fizer sentido para você, é só me chamar no link da descrição também, que a gente troca uma ideia sobre isso. Beleza? Tamo junto, pessoal. Até amanhã e valeu!